Fundepec, na realidade, é uma conjugação de esforços da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, da Associação dos Avicultores do Planalto, a AVIPLAC, Associação dos Suinicultores do Distrito Federal, DF-SUIN, o Sindicato das Cooperativas do Distrito Federal, a OCDF, e a CZP, a Associação dos Criadores Zebuínos do Planalto. Essas entidades se uniram e criaram o Fundepec, Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Distrito Federal. São a conjugação de esforços no sentido de permanecer o nosso patrimônio, que é o status livre de aftosa sem vacinação no Distrito Federal. No final do ano passado, nós conseguimos, através do Ministério da Agricultura, o reconhecimento do Distrito Federal livre de aftosa sem vacinação. Isso foi devido à criação para essas entidades particulares, privadas, no sentido de criar um fundo que permita, em caso de sinistro, ajudar o produtor nesse momento de grande necessidade, que é os abates dos seus animais. Nós temos também atividades que são preventivas, juntamente com a Secretaria de Agricultura, a gente criar mecanismos para que a gente venha prevenir que essas doenças não cheguem no Distrito Federal. Em caso de sinistro, a gente possa agir de forma rápida, segura e priorizando sempre o bem-estar da população. Nós somos produtores rurais aqui no Distrito Federal, na região do PADEF, com criação de gado, hoje raça Guzerá, há 20 anos aqui no Distrito Federal. E eu vejo o fundo uma grande oportunidade que a gente tem, além de propiciar a retirada da vacina contra a febre aftosa, criando uma grande rede aqui de retirada da vacina que vai propiciar uma melhora no mercado, eu vejo a grande oportunidade de a gente fazer a ação preventiva, ajudar a Defesa Sanitária do Distrito Federal a fazer uma prevenção, a levar a informação ao produtor, para que a gente consiga ter nossa produção assegurada de que novas doenças ou algumas doenças venham entrar no Distrito Federal. A importância do Fundo da Pecuária, o Fundepec, criado aqui no Distrito Federal para o setor de avicultura. Nós vivemos agora o risco de uma entrada da gripe aviária no Brasil, e esse fundo tornará mais ágil tanto o processo de detecção, de apoio às atividades do Serviço de Defesa Agropecuária, como também no caso de indenização dos produtores que tiverem que perder seus animais, né, tiverem seus animais abatidos. Então, a questão da defesa sanitária, ela hoje tem que estar na agenda nossa do dia a dia. Ela impacta tanto a nível de produção, imagina um evento sanitário numa granja de suínos, obviamente seria um desastre total. Então você pediria aí por a questão de afetar a produção. Mas o seu maior risco é afetar o mercado, porque às vezes não precisa ser necessariamente perto de si, mas um evento sanitário na sua região impede de exportação, por exemplo, ou impede até mesmo vendas internas no país, e aí então você tem um problema seríssimo de mercado. Então a questão sanitária, ela é um assunto de primeira prioridade, né, para nós produtores de proteína animal. Eu vejo a importância muito grande nessa contribuição ao Fundepec, né? Então a gente já vem contribuindo, são valores baixos, né? Isso é uma opção do produtor, por enquanto, contribuir ou não. Eu acho que isso poderia, sim, os produtores participarem e ajudar o fundo a aumentar recursos para que possa fazer esse trabalho de prevenção e ajudar o Fundepec. E eu acho de grande valia para a gente conseguir manter e até melhorar o sistema sanitário no Distrito Federal. Então queria aqui conclamar a todos os avicultores do DF a se engajarem nesse esforço do sindicato para a criação e a geração de fundos do Fundepec DF. Nós temos adotado, né, várias regiões do Brasil, vários estados do Brasil têm adotado a estratégia de um fundo privado para permitir eventualmente uma intervenção rápida e eficiente para resolver os problemas causados por um eventual desastre sanitário, né, a ocorrência de algum evento sanitário.
E por que o fundo privado? E por que não só o fundo público? A questão é que um evento sanitário, ele requer uma intervenção muito rápida para tentar, por exemplo, debelar um foco de um problema. E essa questão, essa ação muito rápida, quase sempre o Estado tem dificuldade, porque o Estado tem que seguir suas normas administrativas, o que nem sempre permite uma intervenção muito rápida. Por isso que um fundo de defesa pecuária privado é importante. No caso do Distrito Federal, o setor da suinocultura, a gente pode dizer até que foi praticamente pioneiro dentro da nossa Federação da Agricultura, porque nós nos apresentamos para criar o primeiro mecanismo de arrecadação junto aos produtores. Então, enquanto a gente eventualmente no futuro possa evoluir para um mecanismo talvez mais completo de arrecadação. Nesse momento, nós então temos uma contribuição voluntária feita pelos suinocultores, que é feito com base na quantidade de animais que são enviados para o abate aqui dentro do Distrito Federal. E com isso, então, a gente consegue dar uma contribuição mensal para a construção desse fundo. E lembrando que, além dos recursos que os produtores aportam a um fundo privado como esse, o fato dele ser um fundo privado também abre a possibilidade de que, no caso de uma necessidade, uma empresa privada, por exemplo, exportadora de proteína animal e que vai ficar impactada por conta de um eventual foco de doença, essa empresa também possa, via o fundo privado, aportar algum recurso para que possamos atuar com a maior agilidade possível. Então, eu acho que o fundo é uma estratégia muito interessante para a gente se precaver contra essas possíveis dificuldades. Nesse último ano nós criamos e agora a gente está com o desafio com que essas entidades e os produtores rurais possam contribuir de forma permanente, ter as suas atividades financiadas por esse fundo. Hoje nós temos já a contribuição dos produtores de suínos, contribuem mensalmente um valor que eles mesmos definiram como a forma de contribuir para esse fundo. Recentemente, a própria Associação dos Avicultores do Planalto também vem a contribuir. E a gente quer que um maior número de produtor possa fazer essa contribuição. No ano passado, nós emitimos uma portaria fazendo com que aqueles produtores que criam bovinos pudessem também fazer a sua contribuição. Então, nesse momento, o nosso grande desafio é que uma gama maior de produtores e das entidades privadas possam contribuir para que esse fundo tenha um volume de recursos suficiente para que atenda às suas necessidades em caso de sinistro. É esse o nosso grande desafio. Esse é o Fundepec.